Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente vistora e conselheira do Savim. E este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. Nós estamos apresentando uma sequência de vídeos sobre as palestras que foram ministradas lá no 10º Erefal Nordeste, que aconteceu entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro de 2022, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Como o evento ele teve uma grande carga horária, nós estamos dividindo os eventos em vídeos menores. Estamos apresentando porque o 10º Erefal Nordeste foi excelente. Ele contou com a participação de palestrantes de alto nível, de assuntos muito interessantes, muito relevantes, por isso nós entendemos importante trazer para você esse conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar duas falas. Primeiro, da doutora Ana Paula Diniz, ela é delegada titular da Delegacia do Turista e do Meio Ambiente de Natal. E depois, na sequência, nós teremos a fala do promotor de justiça, o Dr. Cláudio Onofre. Ele é o promotor titular da Promotoria de Meio Ambiente de Natal. A doutora Ana Paula vai falar sobre a obstrução, desobediência e desacato contra o agente público no exercício da atividade de fiscalização. E o doutor Onofre vai falar sobre o papel do Ministério Público na defesa ambiental e no apoio às ações da fiscalização. Antes de começar o vídeo, já quero te pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para nos ajudar no fortalecimento do canal do Savim aqui no YouTube. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Esse segundo momento da manhã, na verdade, vão ser 3 apresentações breves e depois senta-se aqui no palco os 3 palestrantes para bater um bate-bola com vocês, tá certo? O promotor, a delegada e a comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental. Tá bom? Nesse momento, eu convido a delegada Ana Paula, que é a delegada de meio ambiente do município, aqui de Natal, a fazer a apresentação dela. Bom dia. Eu sou Ana Paula, né, delegada de Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte. Como apareceu aí, inicialmente eu ingressei em 2013, fiquei como delegada da Mulher de Caicó. Posteriormente, vim para Natal, assumi a Delegacia da Mulher aqui de Natal. Em seguida, furtos e roubos, idoso, e atualmente estou lotada na Delegacia de Meio Ambiente e Turista, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o papel da Polícia Civil nessa fiscalização ambiental, né? A Polícia Civil tem previsão constitucional, né, na Constituição Federal, artigo 144, que fala da segurança pública, que é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. E os seguintes órgãos, que são Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Militares, Corpo de Bombeiros Militares e as Polícias Penais Federais, Estadual e Distrital, né? As Polícias Civis são dirigidas por delegado de polícia, né, que incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Então, o que é que significa isso? A Polícia Civil, ela atua de forma repressiva. A Polícia Civil é uma polícia judiciária. Então, após o cometimento da infração penal, nós iremos fazer a atuação para averiguação, investigação e posterior indiciamento para encaminhar para a justiça, né? E, como eu falei, eu atualmente me encontro lotada da Dematur. Nós ficamos localizados no Praia Shopping. E as atribuições no tocante à defesa do meio ambiente são os crimes relacionados ao meio ambiente que estão previstos na Lei 9.605, né, que é a legislação de crimes ambientais. Ou legislação ambiental, que estão lá os crimes também. Sou delegada
sozinha lá, e minha equipe, eu tenho um escrivão e 9 agentes de polícia, né? E cumulo com a do turista, que é exatamente quando é vítima turista, a gente faz a investigação toda. Na Dematur, nós temos diversos parceiros. A exemplo, a CEMURB, Censul, Polícia Militar Ambiental, Guarda Municipal, temos ONGs, Promotoria do Meio Ambiente. Então, a gente tem diversos parceiros de acordo com cada área de atuação. E aí, como é que fica essa questão de crimes ambientais? Como denunciar os crimes, né? Primeiro, a gente tem o registro do boletim de ocorrência na própria delegacia, mas também o que é muito corriqueiro é que quando tem alguma questão de poluição sonora, por exemplo, ou maus tratos a animais, sempre um vizinho ou alguém próximo e não tem vontade nem tem interesse em ir até a delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência. E aí, nesse caso, tem a questão da denúncia anônima, através do Disque Denúncia, que é o 181. E aí, todas as denúncias anônimas que chegam até a delegacia, nós vamos fazer as devidas averiguações, né? Como é uma questão de denúncia anônima, é muito frágil, nós temos que ir em loco, fazer a averiguação, para ver se realmente procede. Porque muitas denúncias são questões que tem uma briga de vizinho, e aí faz a denúncia, e quando vai ver, realmente não tem procedência alguma. E aí, como eu falei anteriormente, a lei que vai regir tudo dentro da nossa delegacia é a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, né, que trata exatamente do que mais tem corriqueiro na delegacia, são as questões tanto de poluição sonora, que a gente tem muito essa situação, como maus tratos a animais. São os casos mais corriqueiros, que eu vou até mostrar um pouquinho aqui para vocês, algumas fotos até com a parceria das ações fiscalizadoras. E como a gente está aqui falando mais sobre essa atividade fiscalizatória ambiental, eu vim trazer só o artigo 69 para explicar um pouquinho para vocês, que trata exatamente dessa questão da dificuldade da ação fiscalizadora do poder público, né? Então, o artigo 69 pune exatamente se você obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. É uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. E aí, quem são os órgãos responsáveis, né? Todos nós, Polícia Judiciária, Guarda Municipal, CEMURB, todo mundo, Ministério Público, Judiciário. Então, todos que atuem na defesa do meio ambiente têm o dever de exercer o poder de polícia, né? E verificar as situações que se deparam nas fiscalizações ambientais, né? Se a legislação brasileira vem sendo observada ou não. E aí, nesse caso, o objeto jurídico, né, tutelado é a proteção do meio ambiente e reprimir qualquer conduta que possa inibir a ação fiscalizatória ambiental. E aí, como a gente falou do artigo 69, esmiuçando, o que seria essa dificuldade, né? Seria a conduta obstar, né? Opor, causar o obstáculo, embaraçar, obstruir, impedir, ou então dificultar, atrapalhar, prejudicar essa ação fiscalizadora, né, do poder público, que abrange qualquer órgão público que tenha por missão o exercício da fiscalização. E essa conduta típica não se verifica somente quanto aos integrantes do Poder Executivo, bem como Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário também. E aí, alguns casos concretos, né, que a gente vai passar aqui, acerca dessas fiscalizações. Tem fiscalização na averiguação de crimes de poluição sonora, e averiguações relacionadas ao crime de maus tratos a animais, que é, como eu falei anteriormente, que são os casos mais comuns e corriqueiros na delegacia. Temos que ter muita cautela nessa situação. Por quê? Porque na delegacia chegam muitas denúncias anônimas ou registro, né, de boletim de ocorrência para que nós possamos iniciar as investigações.
E os procedimentos preliminares são o quê? E, in loco, averiguar tanto a questão de poluição sonora, tanto a questão de maus tratos, entre outras questões. E aí, isso é muito complicado, porque a gente tem que ter muito trato, tem que ter muito cuidado, porque numa investigação preliminar, nós não temos ainda sequer um mandado de busca e apreensão para ir para uma residência, para nada. Então, assim, é muito difícil para o agente, no caso, falo como polícia judiciária, essa questão inicial. Então, só para mostrar uma situação para vocês. Um certo dia, a gente, na delegacia, recebeu uma denúncia para ver uma questão de poluição sonora na Ridinha. E aí falaram que tinha uma situação super grave lá, e a gente foi, meio-dia, foi lá, quando chegou, fomos caracterizados todos, e chegamos lá, e a gente disse, aqui é da Polícia Civil, a gente veio averiguar uma denúncia, e o dono da residência, ele estava com o som ligado baixinho, e aí ele, quando recebeu a gente, ficou furioso, né? Disse, eu acho que foi algum vizinho, foi uma situação, e estava lá revoltado. Eu falei, não se preocupe, realmente a gente não está averiguando ou não está verificando nenhuma questão de poluição sonora, mas que comecei a conversar, perguntei o que é que se tratava e tudo, se tinha alguma questão, porque realmente teve essa denúncia, né? E a gente teve que ir lá. E aí foi quando ele disse, não, eu tenho um terreiro aqui ao lado. E aí eu falei, olha, então a gente não tem nenhuma informação, nada. O que eu posso dizer é que o senhor tente ver essa questão de isolamento acústico para evitar, porque pode ter sido algum vizinho que fez alguma denúncia. Então, é interessante que vocês vejam toda essa situação. E a gente não adentrou na residência, na verdade, ele até franqueou a entrada para que nós entrássemos lá. Era eu e mais 3 policiais, um deles, Mário, que está aqui comigo. E aí a gente entrou, ele super tranquilo, né? Franqueou a entrada e a gente disse, olha, e ficamos só no gramado lá no pátio, lá. Na residência não entramos, né? E aí ele ficou possesso e tudo, e depois a gente verificou, e eu respondi, dizendo que não tinha verificado nenhuma justa causa para instauração de procedimento nesse caso, mas expliquei para ele que podia ser que a polícia militar, quando estivesse fazendo alguma ronda, fosse lá e ele tivesse algum problema. E, de repente, chega um procedimento na corregedoria para eu explicar, porque dizendo que a gente agiu de forma arbitrária, porque nós violamos o domicílio e por causa que era um terreiro. Se fosse uma igreja católica ou protestante, a gente não faria isso. E, enfim, é só para mostrar para vocês o quão difícil é nossa atividade diária. O quão difícil é e que a gente tem que ter muito cuidado no trato, tem que ter muito cuidado, porque foi uma investigação preliminar. E numa situação dessa, de poluição sonora, de maus tratos e tudo, a gente tem que ter muito cuidado com certas situações, né? Porque um caso desse, foi chato, a gente teve que responder tudo isso e gerou todo um transtorno, né? Para a equipe, para todo mundo, e para mim, principalmente. Então, assim, essa fiscalização a gente tem que ter muito cuidado, até para fazer filmagem, para a gente ver, perguntar, pedir para autorizar a entrada. Quando temos um caso mais concreto, a gente faz o pedido para fazer a busca e apreensão na residência, onde for. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é uma linha muito tênue ali na nossa atuação, né? E o que a gente tem que ter outra atenção é que é muito corriqueiro é a questão, isso falando como polícia judiciária, de poluição sonora e perturbação de sossego. Poluição sonora é um crime previsto na legislação ambiental, onde é um crime que possa causar um grave dano à saúde, à mortandade de animais, à flora, fauna, tudo. E é um crime
que tem uma pena bem mais alta. A perturbação de sossego é uma infração de menor potencial ofensivo, que a gente chama contravenção penal. É uma infração de menor potencial ofensivo. Então, é um crime, ou é uma infração de atribuição do juizado especial, é uma coisa mais simples, né? E não como a poluição sonora. E aí, muitas vezes, um vizinho está incomodado com um barulho do outro vizinho, e aí chega dizendo, ele é uma poluição sonora, situação super grave, faz todo um drama, quando, na verdade, é uma perturbação de sossego. Então, poluição sonora é o crime ambiental, é totalmente diferente da contravenção penal de perturbação de sossego. Mas, lógico que nós fazemos toda a averiguação, porque, nesse caso da poluição sonora, eu até soube, Leonardo até disse que teve um palestrante ontem que falou até sobre isso. Mas eu vou só pincelar um pouquinho para vocês entenderem que, para ter a caracterização da poluição sonora, não basta só, não é o barulho tão somente. Para ter a caracterização da perturbação ou da poluição sonora, tem que ter uma aferição que no passado era com decibelímetros, né, que fazia aferição de decibéis, e ainda, muitas vezes, laudos de problemas de saúde da pessoa que se sentiu, que teve problema. A gente sempre pede na delegacia um abaixo-assinado. Por quê? Porque a poluição sonora, um dos elementos do tipo é exatamente um dano à coletividade e não a uma pessoa individual. Então, tem que ter um dano à coletividade. Então, são vários elementos do tipo. Então, tem que ter essa aferição também para o decibelímetro. Teve uma alteração. Hoje, não temos mais decibelímetros, porque o que aconteceu? O Estado chegou e tirou todos os decibelímetros de circulação, porque foi alterada a legislação. E aí, hoje, para caracterizar a poluição sonora, tem que ter a aferição desse valor acima do permitido por sonômetros. Só que o decibelímetro custa R$100. O sonômetro custa R$40 mil, R$50 mil. Então, o Estado ainda não fez a aquisição desses materiais. Então, em razão disso, nós estamos, como Polícia Judiciária, um pouco de mãos atadas para a caracterização do crime de poluição sonora, para que possamos fazer o procedimento de poluição sonora. Só que o que é que a gente está fazendo para o infrator não ficar impune? A gente está caracterizando como a perturbação de sossego como forma de não deixar impune, porque senão chega um advogado e vai anular todo o procedimento que foi feito, porque não pode ser aferido por decibelímetro mais, teve que tirar de circulação, e não há o sonômetro, que é condição sine qua non para a caracterização desse crime. Então, a princípio, nós realmente estamos fazendo isso para evitar a impunidade. Mas estamos aí na tentativa de aquisição. O Estado, já passei toda essa situação para a Delegacia Geral, expliquei tudo como é, que a gente precisa da aquisição disso para que possamos dar efetividade realmente ao procedimento, e aí estão vendo a possibilidade de aquisição. E Leonardo, aqui da CEMURB, disse que ontem, na palestra, coincidentemente, veio uma pessoa explicando também, e a Prefeitura está tentando ver essa aquisição desse material, né, dos sonômetros. Então, isso aí, passando para vocês, é só para explicar como a gente tem que saber distinguir exatamente essa questão dos crimes e contravenções penais, né? E a averiguação ao crime de maus tratos, que foge um pouquinho dessa questão de obstrução e tudo, mas é também uma situação muito corriqueira na delegacia, e hoje mais importante ainda, porque nós tivemos uma alteração legislativa em que o crime de maus tratos contra animais, de uma forma geral, é detenção de 3 meses a 1 ano, infração de menor potencial ofensivo. Entretanto,
agora nós tivemos uma alteração em que foi incluído um parágrafo no artigo 32, dizendo que crime de maus-tratos de cachorros e gatos, aí é um crime de reclusão, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Crime inafiançável pela autoridade policial. Então, se tiver um maus-tratos a um cão ou um gato e chegar para mim, eu não tenho como arbitrar a fiança e liberar o infrator. Mais do que receptação de material roubado. E aqui eu trouxe algumas fotos, né? Aqui, operação em bares, né? Da Adematu, em parceria com a CEMURB. Operação aqui em bares que antes nós, né, tínhamos mais, e eu espero que possamos retomar isso. Tomara que resolva logo essa questão dos sonômetros, porque é muito importante, né, porque tem muita denúncia nesse sentido, e a gente tem que averiguar também a questão de licenciamento ambiental dos estabelecimentos também, não só a poluição sonora, são outros crimes também que podem estar incluídos nessa situação, né? Aqui também a Polícia Civil com a fiscalização ambiental. Aqui é questão de utilização de animais da fauna silvestre sem autorização, né? Operação aí. Aqui, maus-tratos a animais. Isso aí foi uma casa que tinha os animais em situação assim deploráveis. E fomos lá em loco, conseguimos o mandado de busca e apreensão e fomos lá resgatar esses animais, né? Vários pitbulls lá que estavam sendo mantidos nessa situação deplorável, repleto de feridas, sem alimentação, sem água, sem nada. Outro caso que a gente vê que é corriqueiro, que merece também nossa atenção, é essa questão, né, dos cavalos, dos burrinhos, que ficam aí levando uma carga enorme né, e com chicotes e tudo em via pública, e que a gente tem que clamar para que isso seja sejam tomadas todas as providências, porque vez ou outra nós nos deparamos com essa situação, né? E aí a gente precisa, de fato, porque, como eu falei anteriormente, eu sou polícia judiciária, nós fazemos a investigação, mas as apreensões todas a gente precisa de parceria. No caso de animais, precisamos de parceria das ONGs para que possam os animais serem resgatados e ficarem no local adequado até que sejam adotados. Precisamos de parceria dos órgãos fiscalizatórios municipais, estaduais, para que possamos colocar os animais que resgatamos também, né? A partir do curral, a Censu também nos ajuda nessa questão do curral também. E essa foi minha pequena explanação para vocês. Eu tenho um tempo exíguo aqui, mas é só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa polícia judiciária, né? E o nosso papel exatamente no combate ao crime e na ajuda nas ações fiscalizatórias também do Estado, município, todo mundo. Tá bom? Obrigada. Pessoal, a delegada vai precisar sair, se ausentar no momento, porque ela tem um outro compromisso, já estava previamente agendado, mas temos um promotor de justiça aqui que faz às vezes. A fiscalização Nordeste Brasil agradece a presença da delegada. Obrigado pela participação. Vamos convidar agora o Dr. Cláudio Onofre, promotor de justiça do meio ambiente, a fazer aqui a explanação dele. Tá? E depois, em seguida, a comandante do batalhão ambiental e depois um bate-bola aqui. Doutor Cláudio, é com o senhor agora. Bom dia a todos os presentes. Depois que eu assisti a apresentação da doutora Ana Paula, eu quase que dava meia volta para ir embora, porque eu não trouxe absolutamente nada. Aí vocês vão dizer por quê. Eu fiquei muito feliz quando o Leonardo me convidou para participar desse encontro, por um motivo muito simples. É muito fácil para quem está dentro de um gabinete, como é meu caso,
para quem está muitas vezes numa sala de audiência, porque a atividade dos senhores e das senhoras, muitas vezes ela não se esgota na atividade administrativa, termina num processo, termina às vezes em brigas judiciais imensas. É muito fácil para quem está nesse ambiente de ar-condicionado, com um cafezinho, muitas vezes até com bate-papo ali entre uma audiência e outra, mandar um ofício, solicitar uma fiscalização, né? Pedir para fazer algum tipo de diligência, mas muitas vezes esquecendo o mais importante, que o trabalho da gente, o trabalho principalmente do Ministério Público, ele começa a partir do momento que o trabalho de vocês é bem executado. E isso é uma realidade do Brasil, né? É um trabalho que é muito difícil. Por quê? Porque eu sou promotor há quase 22 anos, trabalhei 19 anos rodando esse estado, e em 2019 eu vim para Natal. Vim trabalhar especificamente com o meio ambiente. Eu sempre trabalhei com o meio ambiente também, mas eu sempre tive esse contato diário, seja com polícia, seja com guarda municipal, seja com fiscal de Covisa, seja com fiscal de atividades urbanas em geral. E eu sempre tive a preocupação de fazer da minha sala um local de convivência com todas as pessoas dessas categorias. Por quê? Porque eu tinha que ver, eu tinha que saber quem era a voz, quem era a pessoa que iria me ajudar a fazer o meu trabalho. Porque sem vocês eu não faria absolutamente nada. Quando eu vim para Natal, minha primeira providência, por exemplo, eu trabalhava com poluição sonora, trabalhava com perturbação do sossego, trabalhava com mal-estar, trabalhava com situações de Covisa, mas eu trabalhava num universo que muitas vezes eu conseguia algumas soluções sem ter uma briga muito grande, sem ter uma confusão judicial, sem ter do outro lado uma defesa muito forte, baseada em argumentos técnicos. Então, minha primeira providência, por isso é o motivo de eu ter vindo aqui, que eu não gosto muito desse tipo de evento, foi chamar Leonardo da minha sala e, na realidade, eu tive a felicidade de conhecê-lo. E eu não sei se ele lembra, ele chegou assim, eu disse, Leonardo, me explique bem direitinho qual é a função da CEMURB, como é que vocês fiscalizam. Aí ele pegou um papel, foi lá me explicar, olha, isso aqui é assim, assim, assado, isso aqui é a pressão sonora, isso aqui a gente faz assim, a gente faz assado. A gente procura fazer esse tipo de fiscalização, a gente procura sempre ter o bom senso. E, a partir dali, eu posso dizer, sem reservas, que, mais do que uma relação de trabalho, nós começamos uma relação de amizade, inclusive com afinidades em comuns. Nós descobrimos que nós servimos ao Exército do NPR aqui em Natal, tivemos essa felicidade. E eu tive em Leonardo um professor, do mesmo jeito que eu tive contato com o pessoal da Polícia Ambiental, com os comandantes que passaram antes da Tenente Coronel, que está aqui presente. Então, a primeira premissa que eu tive foi: eu precisava aprender com os fiscais. Eu precisava aprender as dificuldades da atividade. A delegada falou aqui a respeito de desacato, de desobediência, desse tipo de situação. Existe uma triste realidade no país de que o brasileiro ele não gosta de ser fiscalizado, seja pela polícia, seja pelo fiscal ambiental, seja por um fiscal urbanista, seja por um policial ambiental. Ele, muitas vezes, ele sente como uma fiscalização como se ele estivesse sendo ultrajado, quando, na realidade, quem tem a intenção de cumprir a legislação, você pode até estar descumprindo de forma ocasional, mas quem tem a intenção não pode de nenhuma forma se sentir intimidado, de ter, de alguma forma, entender que foi desacatado, ou então, como o pessoal diz no interior, achar que sofreu uma desfeita por ser fiscalizado. A fiscalização tem que ser algo normal. E o mais importante, não pode ser normal que um fiscal, na sua atividade diária, ele seja vítima de desacato, ele seja vítima de grosseria, ele seja vítima de qualquer tipo de resistência no cumprimento do seu papel. E caso isso aconteça,
Eu sei que isso aqui é um encontro do Nordeste, então tem pessoas das mais variadas cidades. Tem que ser feito boletim de ocorrência, tem que levar o conhecimento do Ministério Público para quê? Para que a pessoa que fez isso, ela seja responsabilizada. A gente, nas cidades que eu trabalhei, nas cidades menores, aqui em Natal, pouco tempo depois veio a pandemia, e nós tivemos uma série de dificuldades, né? Todos os senhores sabem que não foi um período fácil para a atividade de vocês, mas eu sempre procurei gerar a cultura de que não adianta se alguém, por algum momento, desacatar um fiscal, desacatar um policial, ele sabia que ia ser processado. E isso vai gerando aquela consciência coletiva que as pessoas vão entendendo que, peraí, eu pego desacato Leonardo, beleza, amigo, você foi no posto de gasolina de madrugada, estava tendo lá um pessoal com mala de som aberto, tudo chegou lá, Sembu fez a autuação, o cara vai e desacata, não tem problema. Vai responder lá o procedimento administrativo e ele vai ser processado criminalmente pelo crime de desacato, pelo crime de desobediência, pelo crime de resistência. E isso vai vai modificando a consciência coletiva. Por quê? Porque esse caso vai passando para um, vai passando para outro, e as pessoas vão entendendo de que a fiscalização é algo necessário. A fiscalização, imagine, como o Leonardo disse para mim, que o brasileiro gosta de um jeitinho. Imagine se a atividade fiscalizatória não fosse uma atividade tão bem executada no país. Como seria? Porque aquela história, a ordenação do espaço urbano, o cumprimento da legislação ambiental, e todo o que vem a reboque dessa situação, ela demanda uma atividade extremamente especializada, uma atividade que precisa ter bom senso, né? Uma atividade de risco. Eu costumo dizer que a melhor fiscalização que pode acontecer é aquela que o fiscal vai para casa, depois da fiscalização, porque não é fácil. Eu tive uma oportunidade uma vez, não tem a ver com fiscalização em si, mas tem a ver com a abordagem policial. Eu já participei de uma abordagem policial dentro do supermercado aqui de Natal. Não tem muito a ver com o tema, mas eu sou meu contador de histórias, eu vou contar essa história para vocês. Um funcionário que trabalhava comigo, ele sofreu um sequestro relâmpago dentro do supermercado aqui de Natal, e uma semana depois ele ligou para mim, olha, o cara está no mesmo canto, está pronto para abordar outras pessoas. E eu fui lá, e na mesma hora liguei para uma equipe da polícia que eu tinha amizade, eu digo, ó, tem uma situação assim, assim, assado, e eu fui lá, o meu funcionário mostrou quem era a pessoa, na época foi até no antigo Hiper, na época ainda tinha agência bancária lá, faz um tempinho isso. E quando os policiais chegaram, o meu funcionário que trabalhava comigo, ele estava muito nervoso, porque ele tinha sofrido um sequestro relâmpago, e ao ver de novo a pessoa que cometeu aquele sequestro, ele estava passando mal. Aí os policiais chegaram e disseram, rapaz, doutor, a gente precisa ir lá, agora eu preciso identificar o cara. Aí eu cheguei para você vai lá e disse, não vou não. Eu digo, não, eu vou. Já que ele me mostrou, eu vou. Aí eu vim com os policiais para a gente fazer a abordagem. Meu coração foi na boca. Pode ter certeza. Inclusive, foi até meio desproporcional, porque o pessoal que foi me socorrer era o pessoal do BOP, ou seja, um pessoal extremamente preparado, um pessoal que eu podia ter ido ali. Mas cheguei lá perto, aí o cara olhou, e aí, tudo bem? Eu disse, rapaz, vocês vão prender o cabo, eu vou cair duro aqui no chão. Porque na hora da abordagem, aquela adrenalina, você não sabe o que o cara vai fazer. Né? Você chega trazendo, a diligência lá foi feita, tudo, eu passei aqui, não, beleza, tal, mas só Deus sabe ali o coração, eu digo, pronto, é hoje que eu vou ter Porque eu realmente fiquei nervoso. Uma fiscalização, eu acredito que, dependendo da situação, os senhores passam pela mesma situação. Por quê? Porque a mesma pessoa que a delegada falou, que recebeu lá, que foi extremamente educada, é a pessoa que foi na corregedoria para dizer que tinha sido destratada, que tinha sido vítima de preconceito religioso. Né? Pois é, e aquela história, infelizmente, ainda tem algo que veio para melhorar, mas às vezes tem piorado a vida das pessoas. São as redes sociais e, somado a isso, os celulares. Por quê? Eu sempre costumo dizer, eu sempre tive isso como lema,
já fiz muito júri, muita coisa, eu sempre digo, toda história tem dois lados. Infelizmente, o senhor vai numa fiscalização, chega lá, se identifica, trata a pessoa muito bem, o cara está lá, muito cortês, de repente o cara levanta a voz, lhe desacata a sua família, desacata seus colegas de trabalho, aí aparece o curioso e pá! Filma na hora que o senhor responde, que o senhor se impõe, porque precisa se impor, porque dependendo da situação, se a pessoa não demonstrar firmeza, pode terminar em algo pior. Mas para as redes sociais, quando eu abri lá meu Instagram, eu digo, mas rapaz, ó, ele estava lá na palestra, está mais magro, acho que ele está dando uma caminhadazinha. Tá. E essa história aqui vai para a mídia. Ninguém vai lhe perguntar o que aconteceu. Né? Às vezes sai no noticiário, no cenário nacional. Né? A gente viu muito isso durante as atividades de fiscalização da pandemia. Né? E querendo ou não, o senhor tem filho, o senhor tem esposa, o senhor tem colegas, o senhor tem amigos. Né? Então é muito difícil. E quem, por exemplo, quem trabalha com poluição sonora, aí nem se fala, porque ainda tem um acréscimo da cachaça. Né? É aquela história, parece que a bebida ela é inversamente proporcional à audição. Né? Quanto mais o cara bebe, mais vai ficando surdo. Também, né? Antigamente era só bebida, hoje em dia não é só bebida. Pois é, e essa situação, infelizmente, por conta de N situações, cada vez mais o brasileiro, ele como eu falei aqui no início, ele sente que ser alvo de fiscalização é uma desfeita. Quando, na realidade, quem não deve, aquela história de ditado antigo, né? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E, querendo ou não, do mesmo jeito que a polícia é o braço armado do Estado, os fiscais de atividades urbanas, eles são o braço do Estado que vai tentar ordenar a nossa bagunça diária, que é a nossa sociedade. Que é a sociedade do jeitinho, que é a sociedade de fazer tudo da maneira que quer. Né? Então, não é fácil. Aí eu posso dizer, mas e o Ministério Público, quando é que entra nessa situação? Eu não posso dizer pelas outras comarcas, mas não existe atividade de fiscalização sem ter uma parceria com o Ministério Público. Eu sei que tem, infelizmente, eu sou muito direto, infelizmente tem imbecil em todo canto é canto. Na minha instituição tem muitos. Isso é fato. Mas é preciso cobrar parceria, é preciso cobrar o conhecimento, é preciso cobrar, saber para quem é que está pedindo aquele tipo de situação. É preciso, mais ainda, se for o caso, externar as dificuldades. Para quê? Para que vocês tenham o suporte, não só da instituição, que cada um faz parte, mas também do próprio Ministério Público. Leonardo está aqui, ele não me deixa mentir. A pessoa, quando conta muitas histórias, às vezes se empolga tanto que às vezes conta história que nem aconteceu. Mas eu sempre tive esse cuidado de trazer o pessoal da Semurro para a minha sala, de trazer o pessoal da Guarda Ambiental do município para a minha sala. Eu tive a felicidade de, conversando com o pessoal da Guarda Ambiental, aí um chegou para mim e disse, doutor, nunca entrei aqui. Eu digo, por quê? Porque era uma dificuldade tão grande. Não, quando você está passando por aqui, venha que a gente toma um cafezinho. E várias vezes a gente batendo papo, conversando, eu ficava sabendo de problemas A, B ou C que aconteciam, que eu não teria conhecimento se eu mandasse só o ofício. Porque é muito fácil chegar aqui e dizer, está lá na Constituição, o Ministério Público vai lá, vai abrir inquérito civil, vai formalizar termo de ajustamento de conduta, vai processar A, B ou C, certo. Mas para fazer isso, ele faz só? Não, precisa de vocês, precisa da polícia. Então, o início depende de vocês. E não é cobrar, mas para pedir o auxílio de vocês, a instituição tem que retribuir. E ele tem que retribuir como? Tem que retribuir dando suporte quando vocês sofrerem algum tipo de desacato, algum tipo de constrangimento na atividade diária, porque ninguém isso não é aceitável. Todo mundo, qualquer pessoa sabe que é errado você tratar mal qualquer servidor público, mais ainda um fiscal que está lá cumprindo suas funções, e mais ainda, dependendo da situação, até mesmo arranjar benesses, como está
conversando aqui com o Leonardo, um caso que a gente vai ter, que teve aquela palestra sobre o drone. Leonardo, quanto é que custou o drone da CEMUB? Ele falou o valor, eu digo, não, vamos tentar ver se a gente faz um termo de ajustamento com determinada situação para conseguir mais drone para a CEMUB. Por quê? Porque quando eu mandar o ofício lá pedindo A, B ou C, como é que eu vou pedir algo se eu não sei se ele tem condições de cumprir? Né? Então, assim, o grande mote que eu acho que vocês precisam e vocês devem cobrar, e as pessoas que não são de Natal, que são de fora de Natal, que são de outros estados, que vieram aqui participar desse encontro, que espero que estejam gostando da nossa cidade, que o sol não está muito bacana, que está com vento meio frio aí, às vezes, está ventando muito, mas que aproveitem a cidade, que saibam que aqui, eu já disse para Leonardo, já disse para o secretário da CEMUB, já disse inclusive para o prefeito, pouca gente tem noção de como a CEMUB trabalha aqui em Natal, de como a CEMUB é uma secretaria soberbada, que ela trabalha demais, seja em licenciamento, seja em plano diretor, seja em fiscalização de área de fiscalização urbanística, fiscalização de poluição sonora. Pois é. E o que acontece? Às vezes é muito criticada. Por quê? Porque quem tem voz e vez, muitas vezes não são aqueles que elogiam, são aqueles que estão errados e que são alvo da atividade dos senhores. O que eu procuro fazer no meu dia a dia, no meu trabalho, estar próximo de quem me ajuda. E o Ministério Público não é nada sem a fiscalização de vocês. Não é nada sem a ajuda da polícia. Certo? Por quê? Porque se eu não conhecer aquelas pessoas que me ajudam, se eu não ajudá-los, eu não posso cobrar, eu não posso exigir, e mais ainda, eu não posso nem defender das críticas que a sociedade faz. Eu gostei muito de ter sido convidado. Não é porque eu estou aqui presente, mas eu sei do empenho do pessoal da CEMUB, eu sei do empenho da equipe de Leonardo, eu sei que esse encontro dá trabalho de ser feito, né? Eu sei que os senhores vão voltar para as suas cidades e espero que vocês cobrem esse contato. Se não tiver, cobre esse contrato com o Ministério Público. Se tiver algum tipo de resistência, vamos atrás da corregedoria. Por quê? Porque mandar um ofício é muito fácil. Papel não resolve nada. O que resolve é você conhecer a pessoa, é você olhar no olho, ligar, ter a confiança, pegar o telefone dele, como aconteceu durante a pandemia, e a gente tem um problema, eu ligar para o Leonardo diz, tal canto está tendo um problema. Era um problema, comércio de rua estava desmantelado no local. Aí ele chegou, doutor, é o seguinte, mas o povo está passando um aperreio, vamos tentar ver se a gente ajeita, para depois a gente ir resolvendo aos poucos. Eu digo que você está mais do que correto. Se precisar da minha ajuda, conte comigo. E assim foi feito. Óbvio que tome crítica de um lado, crítica do outro. E assim foi feito. E a gente foi lá e superou uma região ali da praia aqui de Natal. Se eu não conhecesse Leonardo, eu ia mandar um ofício com prazo, né? Depois, um negócio que até eu fico rindo, o cara dá um prazo curto, achando que... Eu fico pensando assim, né? Não, o cara está lá sem fazer nada. Eu acho que ele está esperando receber um ofício, dando 10 dias, porque ele também não tem filho, não tem mulher, não tem o que fazer, para cumprir e responder, porque não é só cumprir. Isso não existe. Né? Como eu digo, eu tive um professor que ele dizia, a primeira regra que deveria existir em qualquer ordenamento jurídico é bom senso. E esse bom senso, ele vem de quem reclama, ele vem de quem cobra, ele vem de quem fiscaliza, e mais ainda, de quem muitas vezes critica sem conhecer. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é desestimulante, eu sei que às vezes é desgastante, eu sei que às vezes é até perigoso, porque entra em locais que são locais perigosos, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai aos pouquinhos melhorando a cidade. Não é fácil, a luta não é simples, mas só tem um caminho, é cada um ir fazendo a sua parte. Então, eu agradeço demais, e na pessoa do Leonardo,
parabenizo não só esse encontro, mas parabenizo também toda a equipe da CEMUB daqui de Natal, de quem eu sempre faço questão de elogiar. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Agradecer as palavras do promotor. Tem sido muito gentil mesmo aí. Mas é uma verdade. O doutor Cláudio tem sido uma pessoa importante no nosso trabalho, tem sido um facilitador das ações da fiscalização. E o que ele falou aqui não foi da boca para fora, não. O gabinete dele está aberto, ele é uma pessoa que gosta de conciliar a solução dos problemas. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que nós preparamos para você hoje. Essa parte das palestras da doutora Ana Paula e do doutor Onofre teve continuidade. Lá no evento, isso aconteceu num momento único. Na sequência, teve a fala da tenente-coronel do destacamento da Polícia Ambiental, lá do Rio Grande do Norte, que falou sobre a atuação do Batalhão de Policiamento Ambiental no apoio às ações de fiscalização. E, na sequência, eles fizeram um debate, fizeram uma mesa de debates, onde responderam perguntas e trocaram informações sobre a participação desses órgãos de apoio à fiscalização. Então, para o vídeo não ficar extremamente longo, nós dividimos. Então, hoje foi a primeira parte. Sábado que vem, nós vamos apresentar a segunda parte, com a fala da tenente-coronel Rosalina e, na sequência, a mesa de debates entre o doutor Onofre, promotor público, né, do Ministério Público, e a tenente-coronel Rosalina, que é a comandante do policiamento ambiental lá do Rio Grande do Norte. Antes de finalizar o vídeo, peço para você deixar o seu like, se você ainda não deixou. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, então, para nos auxiliar, nos ajudar aí na divulgação dessas informações que foram tratadas aqui, de tão grande importância para a carreira dos fiscais de atividades urbanas, não só aqui da cidade de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Vejo você na semana que vem, cuide-se bem e até lá!